quinto período, beleza? Hoje a nossa aulinha vai ter um fundinho musical. Pessoas, a gente está começando agora, né, com esses vídeos, com o vídeo número 1 do nosso segundo bimestre. Então, vocês que é uma turma aí que são uma turma que participa bastante, então eu creio que logo vocês estarão de férias, né? Porque vocês já têm a apostila. Então, às vezes, se vocês têm pressa de terminar, não precisa de esperar as videoaulas, vocês já vão fazendo, postando lá no Google Classe e assim por diante, beleza? Então, vamos lá. Nós vamos falar da DJ Leonardo Freitas. You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that make me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without me. Oi, só panela mais ESP Soundcar. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-I-N-E-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-I-N-E-S. Pai, DJ Leonardo Freitas. Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-I-N-E-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? experiências de esquerda na América Latina, tá? Cuba, Nicarágua, Chile. Revolução Cubana. Olha aí na Revolução Cubana essa foto aí, ó. Raul, abaixo, tá vendo? Esse do roxinho redondo aqui, ó. Esse do roxinho redondo aqui é Raul, ó. Raul. Che Guevara, o segundo à esquerda, ó. 1, 2. Esse é o Che Guevara, né? Esse. Fidel Castro ao centro. Olha o Fidel aqui, né? E no período da Revolução Cubana, essa foto aí foi tirada em 1958. Procedeu a isso.
Após libertar-se da Espanha em 1898, Cuba mergulhou na dominação dos Estados Unidos. Por meio da Emenda Platt, a República Cubana ficou subordinada aos Estados Unidos, detentores do direito de intervir no país para garantir os direitos norte-americanos, ou seja, os Estados Unidos tinha Cuba como seu quintal, né? Era sua ilha, né? Cuba era a ilha dos Estados Unidos, assim que eles achavam. Assim, Cuba manteve, mesmo após a independência, a mesma estrutura econômica herdada dos tempos coloniais, baseada na exportação do açúcar. E adivinha quem é que comprava mais açúcar? Os norte-americanos. Como é que foi o governo de Fulgêncio Batista? Fulgêncio Batista ocupou a presidência em 1940. Após o término do seu mandato, Cuba entrou em grave crise econômica e em 1952, Batista retorna à presidência. Ele deveria governar até 1956, porém aplica um golpe de Estado e permanece no poder até 1959, ou seja, ele tinha seus próprios homens, né? E que deu o golpe lá e ele consegue ficar esse tempo todo. Durante o seu governo, Cuba virou o quintal dos Estados Unidos. E aí é que os Estados Unidos tomou força mesmo, né? Corrupção política, jogos clandestinos, uso de drogas e prostituição eram alguns dos problemas graves que assolavam a ilha. Inescrupuloso, o presidente Batista levou ao máximo o servilismo em relação aos Estados Unidos, ou seja, ele servia em tudo. E internamente comandou a brutal exploração do povo cubano. Então, Batista aí, tá vendo? O que foi essa guerrilha? Em 1953, um grupo de jovens revolucionários que fazia oposição ao governo, liderado por Fidel Castro, executou um ataque ao quartel de Moncada, na cidade de Santiago de Cuba. A ação foi mal sucedida e muitos acabaram mortos. Fidel conseguiu fugir, mas terminou preso. Depois de libertado, em 1955, então olha só, 2 anos preso, né? Exilou-se no México. Quando você pede exílio em algum país, você está pedindo a sua permanência lá, está pedindo abrigo, né? De onde retornaria com outros companheiros para instalarem-se em Sierra Maestra e iniciarem um movimento de guerrilha. Os guerrilheiros contaram com o apoio dos camponeses da região e também de núcleos de apoio das cidades. Qual que é essa importância aqui que eles tiveram apoio aqui, ó, dos camponeses da região? Porque os camponeses da região, eles conhecem mais do que ninguém toda a região. Então, o que que acontece? Se eles tivessem que fugir e dentro lá de Sierra Maestra, lá nesse local, no meio da floresta, os caras conheciam, né? Do núcleo de apoio da cidade, obtendo importantes vitórias contra as tropas governamentais. Diante da ameaça da Revolução, o ditador Fulgêncio Batista fugiu para a República Dominicana. Olha só, veja bem, as pessoas fogem para um país ou para outro quando aquele país ele tem relação comercial com os outros, entendeu? Se ele não tiver, o outro país não dá briga. Senão é briga na certa, né? No dia 1º de janeiro de 1959, os revolucionários tomaram o poder. O que foi o socialismo? Após a tomada do poder, a revolução caminhou rumo ao socialismo. Cresceram então os conflitos entre o novo governo de Fidel e os interesses do capitalismo norte-americano. Lembram lá da Guerra Fria? Esses conflitos tiveram como marco a fracassada invasão de Cuba na Baía dos Porcos, em 1961, por uma força militar treinada e financiada pelos Estados Unidos, composta de exilados cubanos. A expulsão de Cuba em 1962 da Organização dos Estados Americanos por influência dos Estados Unidos e a imposição do bloqueio econômico. Então, quando aconteceu isso, que Cuba começou a virar socialista, os Estados Unidos falaram, e colocaram Cuba então na sua lista de inimigos. Falou, não, Cuba é inimiga terrorista, então colocou ela na sua lista de terroristas lá, porque ela não era mais o quintal, ela tinha se rebelado, não era mais o quintal. Então o que aconteceu? Os graves conflitos entre Cuba e Estados Unidos forçaram a aproximação do governo de Fidel Castro com a União Soviética. Por quê? Porque com essa e o bloqueio econômico do slide anterior, os Estados Unidos parou de comprar açúcar deles. Então a economia que já era ruim ficou péssima, né? Essa aproximação levou Cuba a permitir a instalação em seu território de mísseis nucleares soviéticos, porque os Estados Unidos também ainda era, né, na Guerra Fria,
os inimigos da União Soviética em 62. O então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, reagiu duramente à estratégia militar soviética. Por quê? Porque esses mísseis, eles estavam dentro de Cuba e apontados para os Estados Unidos, entendeu? Por quê? Por considerar uma perigosa ameaça à segurança nacional americana, surgindo então o episódio da crise dos mísseis. Na verdade, numa verdadeira mobilização de guerra, os Estados Unidos impuseram um poderoso bloqueio naval à ilha, forçando os soviéticos a desistirem dos planos de instalação dos mísseis no continente americano. Esse episódio foi um dos momentos mais dramáticos da Guerra Fria. Porque se eles resolvessem não aceitar, eles iam arrebentar os Estados Unidos. Os Estados Unidos já estavam prontos para estourar tudo. E o que acontece? Os Estados Unidos, tinham lá no meio do Oriente Médio uns mísseis também, se não me engano, na Turquia, apontado para a URSS, para a Rússia. E aí, então, o combinado foi o seguinte: tira os seus mísseis de Cuba apontado para a gente, que a gente tira da Turquia apontado lá para vocês. Se não me engano, é Turquia mesmo. A Revolução Cubana rompeu com a tradicional influência dos Estados Unidos na América Central e do Sul. Além disso, construiu o primeiro Estado socialista do continente. Após 3 décadas no poder, o governo de Fidel exibia seus melhores êxitos no campo social, conseguindo. O que ele conseguiu? A eliminação do analfabetismo, ou seja, Cuba, ela é um dos lugares hoje que tem o menor índice de analfabetismo do mundo. A implantação de assistência médico-hospitalar gratuita à população, e continua assim, pode ser que agora esteja mudando, mas continua assim. A queda significativa da taxa de mortalidade infantil e a redução do desemprego, beleza? No campo político, entretanto, são inúmeras as críticas feitas ao regime cubano, que permanece como uma ditadura do Partido Comunista, alheia às reformas democráticas. Isso tudo no governo de Fidel Castro, tá? No campo econômico, o desempenho do governo cubano é um fracasso. Não conseguiu diversificar a agricultura do país, nem estimular a industrialização. A economia continuou dependente da exportação do açúcar e do fumo. Em janeiro de 2004, o presidente norte-americano George W. Bush resolveu fechar o cerco econômico contra Cuba, estabelecendo novas restrições ao país. Já tinha bloqueio econômico, já tinha bloqueio naval, agora mais, Como que está Cuba hoje? Em 2006, Fidel Castro afastou-se da presidência de Cuba em virtude de graves problemas de saúde. Primeiro que ele caiu do palco. Quando ele caiu do palco, quando ele estava fazendo um comício, falando à população, ele quebrou esse osso que a gente chama de bacia. Esse aqui, que a gente pega, que é um rumo aqui das nádegas aqui. Então, Raul Castro assumiu o comando interinamente. 2 anos depois, Fidel anunciou sua renúncia a um novo mandato presidencial, após 49 anos no poder. Pensa, nós reclamamos de 4 anos de um presidente no poder, ele ficou 49. Na verdade, ele ficou praticamente meio século no poder, que seriam 50 anos. Em fevereiro de 2008, Raul tomou posse e instituiu algumas mudanças durante seu governo, como a liberação da venda de celulares e computadores pessoais. Na política externa, a eleição do presidente norte-americano Barack Obama, então isso aqui é importante, 2008, mudanças durante o governo aqui é importante. O que ele fez? A liberação da venda de celular, computadores, eleição aqui, do governo norte-americano, que foi Barack Obama, no final de 2008, aumentou a possibilidade de diálogo entre Cuba e Estados Unidos. Inicia-se o período de distensão econômica. Então vamos ver o que é isso. Barack Obama e Raul Castro aqui, irmão de Fidel, que só pegou o poder 49 anos depois porque Fidel não estava bem de saúde. Barack Obama, em 2015, convidou Raul para aquela reunião da Cúpula das Américas, que foi a 7ª.
E aí, então, eles se cumprimentaram. Essa foto aí foi na hora que eles tiveram um aperto de mão. E então foi assim um alvoroço mundial, ou seja, agora com Raul Castro, possivelmente Cuba vai abrir a dinheiro internacional, né, que é a capital internacional, a indústrias, ela vai evoluir e possivelmente ficar melhor, muito melhor do que era. Como que é a experiência socialista no Chile? Com a Segunda Guerra Mundial, a economia chilena experimentou forte desenvolvimento, impulsionado pelo conflito que permitira o crescimento da exportação dos minerais, principalmente cobre e prata, para as potências beligerantes e a redução das importações. Grandes empresas estrangeiras se interessaram em instalar filiais no país para atuar na atividade mineradora. Isso levou os principais países capitalistas, em particular os Estados Unidos, a acompanhar com especial interesse a vida política chilena. Entre 1964 e 1970, o governo de Eduardo Frei foram adotadas medidas reformistas moderadas, que incluíram a reforma agrária e o gradual controle da indústria do cobre, que naquele momento estava nas mãos de investidores norte-americanos. Como sempre, os Estados Unidos de olho, né, em toda a riqueza do continente americano, não só aqui, né? Nas eleições de 70, a Unidade Popular, aliança formada por cristãos de esquerda, socialistas e comunistas, conseguiu levar ao poder o socialista Salvador Allende, que adotou uma política de independência em relação aos Estados Unidos. Algumas propostas, como a nacionalização de empresas norte-americanas, despertaram a hostilidade do governo e dos grupos financeiros dos Estados Unidos. Algumas propostas, como a nacionalização de empresas norte-americanas, despertaram a hostilidade do governo e dos grupos financeiros dos Estados Unidos. Allende pretendia promover uma reestruturação econômica, estabilizando o sistema financeiro, a mineração, bem como empresas de energia, transporte e comunicações. Além disso, desejava ampliar a reforma agrária. O Chile, pela via pacífica, caminhava para o socialismo. Porque pela via pacífica, Salvador Allende, fotinho dele. Como que foi a ditadura militar no Chile? Os segmentos conservadores reagiram às propostas socialistas. Foram organizadas greves em setores fundamentais, como os de transporte e abastecimento, em uma manobra de desestabilizar o governo. Em setembro de 73, após 3 anos de desgaste minuciosamente orquestrado pela direita chilena, com assessoria internacional, lembra-se de quem estava de olho, né? Uma quartelada depôs Allende, que acabou morto no Palácio de La Moneda. Um grupo de militares chefiados pelo general Augusto Pinochet, esse nome, se você tiver assistido o jornal, você ouve muito falar dele, assumiu o poder e instaurou uma feroz ditadura, responsável por milhares de mortes. Na verdade, Augusto Pinochet, esse nome que é extremamente importante, ele foi uma pessoa das que mais mandou matar no mundo, tá? Lógico que não ganha do nazista, né? Mas o governo militar voltou a manter uma relação preferencial com os Estados Unidos e devolveu as empresas nacionalizadas por Allende. O que acontece? Os Estados Unidos, eles que financiaram todas as ditaduras dentro do continente americano, tá? A gente já viu isso em outros slides por aí. Durante o governo militar, Pinochet fechou o Congresso Nacional, instituiu a censura à imprensa. O que é isso? Só publicava o que ele deixava. Privatizou os setores da educação, saúde e previdência social, perseguiu os simpatizantes de Allende. Em 1980, uma nova carta constitucional, aprovada em plebiscito, legitimou o regime ditatorial. A ditadura chilena caracterizou-se como uma das mais violentas de toda a história da América Latina. Então vamos grifar isso aqui, que é muito importante, como diz o guru lá no meu Mavado favorito. Porém, em 1983, grupos oposicionistas manifestaram-se contrários à ditadura chilena e reavivaram o sonho da redemocratização. Os partidos políticos, com exceção do Partido Comunista, foram reorganizados em 1987. No ano seguinte, um plebiscito negou o direito de Pinochet permanecer no poder. A população chilena, mas olha só, 1987, né? Olha o tempo que ele ficou no poder. E no ano seguinte,
A população chilena decidiu que o próximo presidente seria escolhido nas eleições livres. A partir de então, teve início a redemocratização do Chile. Augusto Pinochet. Questão número 1 de vocês. Sobre a Revolução Cubana, é incorreto afirmar o quê? Que em Cuba governava o ditador Fulgêncio Batista, que sem nenhum apoio dos Estados Unidos lutou contra os revolucionários cubanos. Foi que deixa ela incorreta, sem nenhum apoio. A resposta aqui, ó, a resistência de Fulgêncio Batista à guerrilha de Sierra Maestra contou com o forte apoio estadunidense, já que o país tinha grandes investimentos em Cuba. Então, era essa aí, né? As tensões na América Central no final dos anos de 1970 podem ser exemplificadas através do quê? Da Revolução Nicaragüense. Gente, desculpa, esqueci de colocar o slide sobre a Nicarágua. Achei agora. 1978, que coloca a Frente Sandinista de Libertação Nacional no poder após a queda de Somoza e da Guerra Civil Salvadorenha em 1980. Na Nicarágua e em El Salvador ocorreram lutas políticas internas que questionaram na prática a influência dos Estados Unidos na região. E em 1979 e 1980, 79 foi o ano que eu nasci, respectivamente, né? Por terem sido lutas armadas de guerrilhas, os países tornaram-se foco da tensão na América Central. Então é a letra C aqui que é a correta e as respostas é para justificar elas, ok? Tínhamos nos tornado estrangeiros em nosso próprio país. Essa fórmula a história a encontrou várias vezes, palavra por palavra. Foi dita primeiramente por Gandhi, depois por Pan não sei o que lá aqui, que eu não sei ler o nome dele. Um dos conselheiros de Baldai em 1945. Isso aqui já está falando lá da Índia, né? Quando os japoneses comunicaram que se substituíram a administração francesa. Foi proferida também pelos árabes na Argélia por volta de 1952, como os vietnamitas, eles já não gozavam das liberdades fundamentais. Ouvindo Mullah igualmente entre os mexicanos americanos, no Novo México, no Arizona, etc., tratados por Washington como estrangeiros imigrados, quando na verdade estava em sua terra de um lado e de outro da fronteira demarcada em 1848, no momento em que os norte-americanos anexaram as 3 ex-províncias mexicanas. Ouvimos-la hoje na América Central. O trecho acima citado permite perceber o sentimento dos povos colonizados frente a seus dominadores, o que teria motivado a luta de inúmeros movimentos chamados de libertação nacional, inclusive na América Latina no século XX. A tática de guerrilha foi utilizada em muitos momentos dessas lutas, tendo como uma de suas características o quê? O foquismo. Foquismo vem de foco, né? Que consistia no combate em focos revolucionários a partir de algumas regiões urbanas ou rurais, sendo vista a luta armada como a única forma de combater os regimes a que se opõem. Embaixo, o foquismo, os guerrilheiros pretendiam fixar-se em pontos específicos dos territórios nacionais, estreitando laços com a população local, arregimentando pessoas para as guerrilhas e dessa forma garantindo apoio popular para o enfrentamento dos governos que pretendiam combater. Beleza? Essa é a questão 3. E questão 4. A imagem abaixo é um selo com representações de Simón Bolívar e de Augusto Sandino, por isso que fala sandinista, né? Considerados heróis na Nicarágua. Aqui, ó, selo com Simón Bolívar e Augusto Sandino, né? Créditos da imagem, Boris. Os dois são considerados heróis nacionais por terem participado, respectivamente, do quê? Das lutas de independência da América Espanhola e da guerrilha que lutou contra a elite ligada aos Estados Unidos na década de 1920 a 1930. Explicação aqui ó. Bolívar é um herói latino-americano por ter lutado pela independência das colônias espanholas na América. Sandino participou de uma guerrilha contra a elite nicaragüense feita
aos interesses econômicos dos Estados Unidos, dando nome posteriormente à Frente Sandinista de Libertação Nacional. Então esse aí foi o nosso slide da vez. Esperem até o próximo. Beijinho e até mais.